Não dá nem para velar um corpo. Não podemos mais velar nossos entes queridos. Todo mundo vai morrer aqui, não vai sobrar nenhum aqui. E se morrer no meio do campo, o urubu vai comer ainda. How does a country fight COVID-19 when its own president says it's not a serious matter? Brazil is finding out. O nosso barco está indo, mas não sabemos ainda para onde está nosso barco. Pode estar indo em direção ao iceberg. Com as infecções e mortes avançando rapidamente, Bolsonaro já trocou 2 vezes seu ministro da Saúde, tem à frente talvez a maior recessão da história econômica brasileira, está mergulhado em uma crise política que pode lhe custar o cargo de presidente da República. O Brasil tem o primeiro caso de coronavírus. O Brasil já é o segundo país do mundo em casos de infecção do novo coronavírus. Mortes em 24 horas. Acossado, Bolsonaro agora se volta para os partidos chamados Centrão, representantes da velha política que ele prometia combater, a quem oferece cargos em troca de apoio. Chega da velha política! Nós não queremos negociar nada! En Brasil el sistema sanitario está poco preparado. Bolsonaro, over what's been described as his chaotic response to the pandemic. Ele refugia-se também cada vez mais em torno dos inúmeros militares que participam de seu governo e faz ataques ferozes contra a imprensa. É uma patifaria! Folha, cala a boca, não te perguntei nada! Folha de São Paulo! Folha de São Paulo! Eu sou Fernando Canzian, repórter especial da Folha de São Paulo. Cala a boca! Cala a boca! Essa tempestade perfeita em seu governo, que pode ter um desfecho nos próximos dias, começou a se formar no final de fevereiro, quando o primeiro caso de coronavírus foi registrado no Brasil. Inicialmente, enquanto os episódios fora do país ganhavam dimensões alarmantes, Jair Bolsonaro adotou um tom cauteloso. O momento é de união, ainda que o problema possa se agravar. Não há motivo para pânico. O que vinha pela frente começou a se desenhar quando integrantes de uma comitiva que acompanhou o presidente aos Estados Unidos começaram a apresentar sintomas da doença ao mesmo tempo em que a Organização Mundial da Saúde qualificaria o surto como uma pandemia, já atingindo 120 países. That COVID-19 can be characterized as a pandemic. Iniciando atitudes de confronto que marcariam a atual crise, enquanto 23 membros da equipe que foi aos Estados Unidos testaram positivo para a Covid-19, Bolsonaro se recusou a apresentar os resultados de seus exames. Deu negativo para a presença do coronavírus no presidente Jair Bolsonaro. Rodrigo Maia disse que Bolsonaro ignorou e desautorizou o ministro da Saúde, fazendo pouco caso da pandemia e encorajando as pessoas a sair para as ruas. A partir daí, o presidente passou a negar veementemente a gravidade da epidemia. Preocupado com os efeitos do isolamento social sobre a economia, minimizou a ameaça e disse que o problema estava sendo superdimensionado. O poder destruidor desse vírus. O Brasil, os casos são raríssimos e eu não vou me omitir e ficar na minha casa por conta de boatos de meia dúzia de jornalistas, de imprensa mentirosa que quer esvaziar a manifestação. O que tínhamos que conter naquele momento era o pânico, a histeria. Depois da facada não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. Pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Com a crise econômica causada pelo isolamento se aprofundando e depois de muita demora, finalmente o governo começou a lançar, no fim de março, as primeiras medidas para tentar atenuar os efeitos da epidemia. Hoje foi um dia de bastante discussão em torno da medida provisória 927. A medida provisória disciplina ações que poderão ser adotadas pelas empresas em relação aos empregados. Já está em vigor a medida provisória que permite a redução de jornada de trabalho e de salário por conta da pandemia do novo coronavírus. O auxílio emergencial de R$ 600 começa a ser pago amanhã. A medida que o senhor está aqui no comércio, o senhor considera que o senhor está seguindo as mesmas recomendações defendidas pelo seu ministro da Saúde brasileiro? Você está seguindo? Eu estou tendo que trabalhar, mas eu estou trabalhando. No início de abril, começaram também os embates entre o presidente da República e o seu então ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta,
que não se aliou a Bolsonaro nas críticas ao isolamento social. Olha, o Mandetta já sabe que a gente está se bicando há algum tempo, e já sabe disso, tá? Eu não pretendo demiti-lo no meio da guerra, não pretendo. Em algum momento ele extrapolou. Agora, o Mandetta quer fazer valer muito a vontade dele. Esse paciente chamado Brasil, quem me pediu para tomar conta dele nesse momento é o presidente. Quanto a eu deixar o governo por minha vontade, eu tenho uma coisa na minha vida que eu aprendi com os meus mestres. Médico não abandona paciente, meu filho. No dia 3 de abril, uma pesquisa Datafolha mostrou que a aprovação da conduta da crise pelo Ministério da Saúde era mais que o dobro da registrada por Bolsonaro. E o presidente viu sua reprovação na emergência sanitária subir de 33% para 39%. Enciumado pela popularidade de Mandetta, os dias seguintes foram de fritura do seu ministro da Saúde. A hora dele não chegou ainda não, vai chegar a hora dele. Amém. E a minha caneta funciona. Não tenho medo de usar a caneta, nem pavor. E ela vai ser usada para o bem do Brasil. Amém. Não é para o meu bem. Com os casos confirmados e as mortes aumentando dia a dia, o embate entre o ministro e o presidente chegaria ao fim após entrevista de Mandetta ao Fantástico. Comum e que a gente possa ter uma fala única, porque isso leva para o brasileiro uma dubiedade. Ele não sabe se ele escuta o ministro da Saúde, se ele escuta o presidente, quem é que ele escuta. Há pouco terminei uma reunião com o ministro Mandetta. Eu o exonero do Ministério nas próximas horas. O povo brasileiro está preocupado hoje. Perdemos o ministro Mandetta. Porque numa guerra, quando você troca um general, como é que fica o seu exército? Menos de 24 horas depois da exoneração de Luiz Henrique Mandetta, Nelson Teich tomou posse como ministro da Saúde. O presidente Jair Bolsonaro falou em reabertura do comércio e das fronteiras. Não tem espaço, os mortos tudo lá do lado. Aí quem está lá doente, vê aquilo, passa mais mal ainda. Não tem enfermeiro, não tem nada. Não tem nada. O cara tá passando mal, como é que não tem médico aqui? Isso é um hospital. Defendendo de forma mais enfática a volta da atividade econômica, Bolsonaro passou a se irritar quando era confrontado com o aumento das mortes no país e sobre sua política contra o isolamento social. E tem que voltar à normalidade. Mais de 300 mortes. Quantas mortes o senhor acha? Cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá vendo? Presidente, mais uma coisa. Não sou coveiro. Com a epidemia fazendo cada vez mais vítimas, algumas cidades ficando sem UTIs e a temperatura da crise política subindo, o país foi surpreendido no dia 24 de abril com o pedido de demissão de Sérgio Moro do Ministério da Justiça. Caía um dos principais pilares do governo Bolsonaro. Essa bomba atômica que explodiu. Moro anunciou a saída do governo com palavras duras depois de mais uma queda de braço. Estaria claro que estaria havendo ali uma interferência política na Polícia Federal. Na sequência, Bolsonaro confirmou em atos tudo o que Moro disse em palavras. Não só trocou o diretor-geral da Polícia Federal, como nomeou para o cargo Alexandre Ramagem, amigo de sua família, cuja posse foi suspensa depois por decisão do Supremo Tribunal Federal. No meu entender, uma decisão política e tudo tem um limite. O Brasil já ultrapassa a China em número registrou total mais de mortes mortes. hoje a 5.017 óbitos por Covid-19. Já passou o número de mortes da China. O Brasil E daí? não vai. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. Eu sou o ministro que apresenta. As acusações de Sérgio Moro sobre a interferência de Bolsonaro na Polícia Federal se desdobrariam em um inquérito no STF. Por essas investigações, o país ficou sabendo também da existência de um vídeo de uma reunião ministerial que, segundo o Moro, confirmaria as pressões que o presidente fazia para trocar o comando da Polícia Federal. Tenho certeza de uma coisa. Nós temos o povo ao nosso lado. Nós temos as Forças Armadas ao lado do povo, pela lei, pela ordem, pela democracia, pela liberdade. O que é mais importante, temos Deus conosco.
Com as mortes pelo coronavírus aumentando diariamente, o presidente começou a criar problemas também para o novo ministro da Saúde, Nelson Teich. Qual que é a mensagem do governo federal para isolamento social? É manter ou não manter isolamento social? Não existe uma mudança de política em relação ao distanciamento. Isso tem que ser mantido. Uma última palavra aqui. Tem 1.300 convidados. Quem tiver amanhã, quem tiver 1.000, a gente bota pra dentro. Então já está mais ou menos 3.000 pessoas de churrasco amanhã, tá ok? E aí, preparei? Tudo em paz. Se te cuidar, vai em causa do Brasil. Pode tirar foto. Decisão de? Quem é manicure, academia? 70% vai pegar o vírus, não tem como. Que loucura. Não, isso aí não é... Acho que isso... Não passou. Não é atribuição nossa. Isso aí é uma decisão do presidente. 4 dias depois, após sofrer pressão para que o Ministério da Saúde recomendasse o uso da cloroquina no combate aos efeitos da infecção pelo coronavírus, Teich pede demissão por não concordar com a aplicação de uma droga sem eficácia comprovada. Teich acabou sendo substituído interinamente por mais um militar no governo, Eduardo Pazuello, que, em uma tentativa mal sucedida, tentou esconder números da epidemia antes de ser obrigado a recuar. Em meio a tudo isso, mais um revés para Bolsonaro. O empresário Paulo Marinho, suplente do senador Flávio Bolsonaro, afirmou em entrevista à Folha que um delegado da Polícia Federal antecipou ao filho do presidente que seu assessor, Fabrício Queiroz, seria alvo de uma operação da Polícia Federal. O empresário Paulo Marinho ele já se prepara para depor a Polícia Federal, né? A Procuradoria-Geral da República pediu que ele fosse ouvido. No inquérito que apura as declarações justamente de Sérgio Moro, o empresário disse que já está preparado para confirmar. Enquanto a Polícia Federal abriu investigação para apurar as acusações de vazamento feitas por Marinho, o ministro do Supremo, Celso de Mello, autorizou a divulgação na íntegra do vídeo da reunião ministerial citada por Moro, em que o presidente defende a troca do que chama de equipes de segurança no Rio. Já tentei trocar gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Eu não vou esperar fuder minha família toda. O que os caras querem é a nossa hemorroida. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governo... Eu, por mim, botava esses vagabundos todos na cadeia, começando no STF. Então, para isso precisa ter um esforço nosso aqui, enquanto estamos nesse momento de tranquilidade no aspecto de cobertura de imprensa, porque só fala de Covid, e ir passando a boiada. O nosso barco está indo, mas não sabemos ainda, no momento, dado o último caso, vírus, para onde está nosso barco. Pode estar indo em direção ao iceberg. O vídeo não só confirma o que Sérgio Moro disse, como traz várias revelações sobre os métodos do atual governo e a linguagem, repleta de palavrões empregada por seus membros. Em mais um golpe contra o presidente, Fabrício Queiroz foi preso por conta das investigações envolvendo um esquema de rachadinha com salários da Assembleia do Rio de Janeiro. Ele foi detido em uma casa em Atibaia, pertencente ao advogado Frederic Wassef, que atua na defesa de Flávio e do presidente Jair Bolsonaro. Eu entendo que toda a pauta relativa a Fabrício Queiroz deve ser dirigida ao advogado dele. Como eu não represento esse cidadão e nem o conheço, eu não posso responder por ele. Tudo bem, Tito? Como é que você tá? No mesmo dia da prisão de Fabrício Queiroz, Jair Bolsonaro acabou demitindo seu ministro da Educação, Abraham Weintraub. Ele havia ficado sob forte pressão após chamar de vagabundos os 11 ministros do STF. O presidente perdeu com isso um dos seus apoiadores mais radicais. Presidente, posso fazer um pedido? Um bracinho? Confio no senhor, presidente. Obrigado, gente. Fica com Deus.
Agora está na mão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, oferecer ou não uma denúncia contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, por interferência na Polícia Federal. O Congresso terá de votar pela aprovação da denúncia para que ela seja julgada pelo Supremo Tribunal Federal, o que pode levar ao afastamento do presidente. Se isso de fato ocorrer, Bolsonaro se tornará o terceiro presidente afastado, juntamente com Fernando Collor e Dilma Rousseff, após o fim do regime militar no Brasil. Tudo isso em meio a uma pandemia que já infectou mais de 1 milhão de pessoas, que matou cerca de 55 mil brasileiros. Descendo, pior foi hoje. Tá bom, né?